Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos de Direito Civil 3. Estamos trabalhando com contratos, e o nosso tópico de hoje, nós vamos trabalhar com contratos aleatórios. Então, sem perder tempo, vamos dividir a tela. Bora lá. Deixa eu fechar o WhatsApp. O Código Civil já está aberto aqui. Pois bem, o tema da aula de hoje, portanto, são contratos aleatórios. Deixa eu colocar a nossa formatação. E bora lá. Pois bem, a primeira pergunta é: será que a sorte, será que a aleatoriedade, ou será que a incerteza pode ser objeto de relação contratual? Será que a incerteza, será que a sorte pode estar contida em uma relação contratual? E a resposta para essa nossa pergunta é sim. E toda vez que estivermos diante de um contrato com uma incerteza, cujo um dos elementos seja a sorte, porque os contratos aleatórios também podem ser chamados, e também são chamados de contratos de sorte. Então, toda vez que estivermos diante da sorte, da incerteza enquanto objeto de uma relação contratual, estamos diante de um contrato aleatório. Então, para que a gente possa começar a nossa ministração, é bacana a gente pensar no conceito do contrato aleatório. Você vai anotar. Todo contrato é aleatório. São contratos bilaterais. Se são bilaterais, bilaterais. Se são bilaterais, significa dizer que existe uma contraprestação recíproca, perfeito? E assim como nos vícios redibitórios, assim como na evicção, os contratos aleatórios, eles também só vão incidir, só vão poder existir em contratos de cunho oneroso. Então, são contratos bilaterais e onerosos, em que uma das partes, pelo menos uma das partes, tá bom? Em que pelo menos uma das partes não consegue antever a vantagem que receberá. Perfeito? A gente começa a perceber que no nosso exemplo, eu vou abrir um parênteses para deixar isso muito claro, os contratos bilaterais, eles caracterizam-se pela incerteza. Bora anotar isso? Portanto, caracterizam-se pela portanto, caracteriza-se pela incerteza. Nós fizemos uma observação na minha fala e a gente vai colocar aqui. Os contratos aleatórios, eles também são chamados de contratos de sorte. Nós temos e nós realizamos cotidianamente diversos contratos aleatórios. Um jogo é uma espécie de contrato, é um contrato típico. Está presente e está previsto no Código Civil. E o jogo e a aposta são contratos de cunho aleatório. Quer ver um outro contrato que comumente é realizado? Seguro. Seguro de vida, seguro de automóvel. Quando você formaliza um contrato de seguro, você não consegue antever se vai ter ou não uma situação de sinistro. Se você vai ou não colidir seu carro, se você vai ou não, por exemplo, um seguro de vida, se você, qual é o evento que vai fazer com que você perca a sua vida, com que você pereça. Portanto, o seguro, o contrato de jogo, o contrato de aposta, são espécies e são exemplos de contratos aleatórios.
Mas é interessante a gente pensar que a aleatoriedade, ela pode estar contida em qualquer relação contratual. Entenda que essa relação vai ficar muito clara na tabelinha que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Mas é importante você saber que existem contratos que já nascem aleatórios. A doutrina chama de naturalmente aleatórios. E existem contratos que podem ser e podem conter a aleatoriedade. Tá bom? A gente vai perceber isso daqui a pouquinho. Segure aí e bora colocar aqui na nossa tabela. Essa nossa aula fica fácil, porque o Código Civil ele é confuso. Os contratos aleatórios, o Código Civil está dividido aqui. Deixa eu abrir aqui. Os contratos aleatórios estão previstos no artigo 458 a 461 do Código Civil. Então, nós temos 4 artigos para poder falar de contratos aleatórios. Bora falar aqui, bora voltar aqui para a nossa luz, para que a gente entenda e a gente possa, esmiuçar os contratos aleatórios. Bora falar de espécies de contratos aleatórios. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, a primeira espécie que existe são contratos aleatórios por natureza. Os contratos aleatórios por natureza são aqueles que já nascem aleatórios. Já na sua nascente. Nascem incertos. E os contratos que já nascem incertos, nós podemos pensar aqui, a título de exemplo, por isso que eu não botei os exemplos lá em cima, porque a gente vai colocar aqui. Nós podemos pensar o jogo e a aposta. Nós não vamos abordar jogo e aposta aqui hoje. Os contratos naturalmente aleatórios, nós vamos abordar em um segundo momento. Isso porque jogo e aposta são espécies de contratos típicos. E a gente ainda vai trabalhar com algumas espécies de contratos. Por exemplo, compra e venda, contrato de transporte, doação, jogo e aposta são contratos que nós ainda vamos abordar. Então, aqui agora, só para a gente pensar como se subdivide os contratos aleatórios, existem contratos que já nascem certos, portanto, naturalmente aleatórios, e existem contratos, vou botar aqui letra B, que são acidentalmente aleatórios. Os acidentalmente aleatórios, na nossa tabela, a gente tem que entender o seguinte: eles não são incertos, mas eles podem conter a incerteza. Para botar, inclusive, como na nossa tabela, tem que facilitar a nossa construção de conteúdo, e nas nossas aulas nós construímos o conteúdo de maneira conjunta, perfeito? Essa tabela está sendo feita, está sendo elaborada aqui, nesse momento, aqui com vocês. Então, a gente vai colocar aqui também, para poder facilitar, não nascem incertos. Perfeito? Eles não nascem incertos, mas eles tornam-se incertos. E os contratos acidentalmente aleatórios, eles podem se subdividir em dois. Aqui é que a nossa estrutura começa a ficar legal, porque olha que coisa bacana. A nossa tabela é importante, você entender as espécies é importante, para que você possa entender como se subdivide no Código Civil. Se você entender essa tabela e você conseguir deslocar ela, e é isso que a gente vai fazer isso daqui, no Código Civil, a compreensão dos contratos aleatórios estarão mais fáceis. Pois bem, os contratos acidentalmente aleatórios se dividem em dois. Os de venda de coisas futuras, e nós temos um outro, B.2. A venda de coisa existente, mas exposta a risco. Olha que coisa interessante. Os contratos acidentalmente aleatórios se dividem em dois. Os venda de coisa futura, ou seja, coisas que ainda não existem, e os venda de coisas que existem,
mas que são expostas a risco. Então, olha que coisa interessante. Vamos trabalhar aqui com dois exemplos. A gente ainda vai esmiuçar isso daqui, mas para que a gente possa entender a venda de coisa futura. Pense aqui comigo. Eu sou oriundo de uma cidade praiana. Imagine que eu acorde na orla de Salvador, estou ali na Pituba, e às 5 horas da manhã eu me dirijo para a praia e encontro ali um pescador. E eu ofereço para o pescador R$ 100. R$ 100 pelo quê? Pela pesca dele do dia. E ele aceita. Pergunta 1. O que eu estou comprando ainda existe? Não, não existe. É algo futuro ainda. É algo que pode vir a existir. Então, esta é a primeira espécie, o primeiro exemplo de venda de coisa futura, contrato formalizado com um pescador. Agora, imagine a situação 2. Imagine que eu more no alto de uma montanha e no meio da minha sala, desta montanha, tem uma Lamborghini. Existem milionários, eu sou um destes, que colocam uma Lamborghini como objeto de decoração de casa. Agora pense comigo. Imagine que eu venda esta Lamborghini para determinado senhor chamado João. Agora, para que eu consiga tirar essa Lamborghini do meio da sala, do alto de uma montanha, eu vou ter que ter toda uma estrutura. E esta estrutura vai colocar em risco o meu objeto. Então, olha que coisa legal. Eu estou vendendo algo que existe, mas eu estou expondo isto a risco. Eu não sei se no deslocamento do alto da montanha para baixo, esse objeto ele vai vir a perecer. Ainda tem uma aleatoriedade, ainda tem uma incerteza. Só que a diferença aqui agora é que eu não estou vendendo algo que ainda vai existir. Eu estou vendendo algo que existe, mas que eu estou expondo a risco. São as duas espécies de contratos acidentalmente aleatórios. Os de venda de coisas futuras e os de venda de coisa que existe, mas ainda pode ser exposta a risco. A nossa dificuldade aqui é o seguinte, que a venda de coisa futura ainda se divide em dois. Olha que coisa interessante. Ponto 1, ponto 1. Existe a venda de coisa futura quando o risco, deixa eu deletar aqui, quando o risco for concernente à própria existência da coisa, você vai entender o que é isso. E nós temos uma outra espécie. Não vou dar tanto enter, não. Ponto 1, ponto 2. Para que a gente possa olhar para essa tabela. Enxergar essa tabela é muito importante. E aqui, quando o risco for concernente à quantidade da coisa. Por que, professor, essa estrutura de aula é importante? Porque olha que coisa interessante. Os contratos acidentalmente aleatórios, em que o objeto for venda de coisa futura, em que o risco for concernente à existência da própria coisa, está previsto ali no artigo 458 do Código Civil. Os contratos acidentalmente aleatórios de venda de coisa futura, em que o risco foi em relação à quantidade da coisa, está previsto ali no 459 do Código Civil. Agora, a segunda espécie de contratos acidentalmente aleatórios, em que a venda de coisa que existe, mas é exposta a risco, está prevista ali no artigo 460 e 461 do Código Civil. Se você compreender essa tabela, deixa eu dividir aqui, você entende a estrutura do Código Civil, no que se refere a contratos, pelo menos na parte geral, porque ainda estamos trabalhando com a parte geral, perfeito? Porque estamos trabalhando com contratos aleatórios. Agora, olha que coisa interessante. O que eu estou no seu caderno,
O que eu estou colocando aqui, do ponto de vista de estrutura, faça a mesma coisa. Perfeito? Tudo que eu sublinhei, sublinhe também no seu caderno. Porque o seu caderno tem que ser facilitador de conteúdo. Agora, vamos trabalhar com cada espécie dessa? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Nós não vamos trabalhar com jogo e aposta, porque a gente vai trabalhar lá na frente com aleatoriedade ainda, quando formos trabalhar com contratos em espécie, tá bom? Mas estamos trabalhando aqui com a parte geral ainda da matéria contratual, trabalhando com contratos acidentalmente aleatórios, entendendo como ele se estrutura. Então, a partir de agora, nós vamos aqui agora para o nosso tópico 3 de aula. Trabalhar com o quê? Trabalhar com venda de coisa futura. E aí, nós vamos trabalhar, então, portanto, com o artigo 458 do Código Civil. E antes de trabalhar com o risco concernente à existência da coisa, vamos botar até qual é o tópico, a doutrina chama isso de venda da esperança. Venda da esperança. Bora ler o Código Civil, ele está aberto aqui, você viu. Artigo 458, deixa eu copiar tudo aqui. Eu já aproveito de uma vez só, não preciso ficar abrindo o Código Civil novamente. Bora lá. Artigo 458 do Código Civil. Perdão. Bora botar aqui. 458. Lá. Fala lá. Venda da esperança. Estamos trabalhando com risco quanto à existência da coisa. Olha o que é que fala o Código Civil. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não vir a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito a receber integral. Eu vou ler e aí eu vou explicando, tá bom? Terá o outro direito a receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada avença do que venha a existir. Olha que coisa interessante aqui agora. Nós falamos aqui que o risco é concernente à existência. Para que a gente compreenda o artigo 458, nós vamos pensar em um exemplo. Vamos pensar aqui no pescador. Imagine que eu vá na praia às 5 horas da manhã, estou ali na orla de Salvador. Encontro com o pescador e digo o seguinte: pescador, lance a rede e eu vou te pagar R$ 100 pela sua pesca. Entenda que nesse contrato que eu estou firmando com este pescador, eu não estou falando da quantidade de peixes que deve vir. Nem estou dizendo se vai vir ou não. Eu estou assumindo o risco em relação à existência da coisa. Eu estou falando para ele, pescador, se você pescar alguma coisa ou não pescar nada, não importa. O seu dia eu estou pagando. Então, olha que coisa está se abrindo aqui para mim. No final do dia, nesse contrato que eu fiz com ele de R$ 100, esse pescador pode vir sem nada. Esse pescador pode vir com um barco cheio. Esse pescador pode ter pescado uma sereia. Pode ter pescado uma baleia, um tubarão, não importa. Qualquer coisa que esse sujeito tenha pegado será meu. Porque o meu risco é em relação à existência da própria coisa. Eu não falei se ele ia ou não pegar. Portanto, olha que coisa interessante. Nesse tipo de contrato aleatório, então, vamos enaltecer aqui os elementos importantes do artigo 458. Primeiro, que se refere a coisas futuras incertas. Por isso que é aleatório. Cujo risco de não vir um dos contratantes assumiu. Então, bora aqui, ó. Contrato de pesca. Bora aqui, ó, colocar aqui o seguinte. Ó. A primeira característica é que um dos contratantes assume o risco da não existência.
Isso daqui é muito importante. Um dos contratantes assume o risco da não existência. Agora, olha que coisa legal. Se a coisa não existir, o contrato ainda está mantido, a resposta para isso é está. Porque o risco foi concernente à existência. Pegando peixe ou não pegando peixe, este contrato deve ser integralmente cumprido, e é isso que fala o Código Civil. Deve receber integralmente o que foi prometido. Então, no nosso exemplo, a gente só está dando o exemplo e colocando o artigo 458 no nosso exemplo para que ele fique claro, para que fique perceptível. No nosso exemplo de contrato de pesca, mesmo que o pescador volte sem nada, eu devo pagar pelo contrato. E devo pagar por quê? Porque assumi o risco da não existência da coisa. Agora, tem exceção à regra. Bora botar uma outra observação aqui? Observação. Ricardo, qual é a observação que eu devo falar? É a parte final, relativa a essa modalidade de contrato aleatório. Porque, olha que coisa interessante. Nós temos aqui uma observação, um respeito, a parte final, tá? Do artigo 408. Respeito ao princípio da boa-fé, ou a gente falando de boa-fé objetiva, novamente, bem como diligência. Bem como o indivíduo agir de maneira diligente. A doutrina chama isso daqui de uma habitual diligência. Olha que coisa interessante. Sob pena de responsabilidade civil. Olha o que é que fala, para que a gente possa compreender, a parte final do artigo 458. Para que você venha compreender minha observação. Desde que a sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada avançado venha a existir. Olha que coisa interessante. Imagine que eu formalize esse contrato com esse pescador. É um contrato cujo risco de existência está presente. Portanto, você já sabe que, vindo ou não o peixe, recebendo ou não a coisa, o contrato vai ter que ser integralmente cumprido, a outra parte vai ter que receber integralmente aquilo que foi prometido. Agora, olha que coisa interessante. Salvo se a parte não agiu com má fé. Salvo se o sujeito não violou o princípio da boa-fé. Porque fala aqui, ó, se o sujeito não agiu com dolo ou com culpa. Quando a gente pensa aqui com dolo, nós pensamos aqui em intenção das partes. Quando a gente pensa aqui com culpa, nós podemos colocar aqui imprudência, negligência e imperícia. Você já sabe que o conceito de culpa no Código Civil, nós já falamos isso em alguns momentos anteriores, a culpa no direito civil engloba tanto dolo como a culpa em estrito senso. Então, e ainda engloba as modalidades em que você age dentro da estrita legalidade. Mesmo quando você age dentro da lei, você pode violar a boa-fé. Mesmo quando você age dentro da lei, você ainda assim pode incorrer em responsabilização. Então, imagine aqui na situação. Bora pensar aqui no contrato de pesca para que a gente pense nesse dever e nesse respeito de boa-fé e nesse dever de diligência habitual sob pena de responsabilidade civil. Pense aqui comigo no artigo 458. Vamos voltar para o mesmo exemplo que estamos trabalhando. Eu chego para o pescador e falo assim, pescador, vou pagar para você R$ 100. Não importa, vá pescar. E ele fala assim, mas Ricardo, o mar não está para peixe. E eu falo, não importa, ainda assim vou pagar. O meu risco é concernente à existência da coisa. Se no final do dia esse sujeito vier com barco cheio, não vier com nada, o contrato está mantido. Agora pense aqui comigo. Imagine que esse sujeito sabe que vai ganhar no final do dia R$ 100. E ele fala assim, quer saber? Eu vou ficar deitado ao longo do resto do meu dia só tomando sol. Esse sujeito agora está violando a boa-fé, que é esse dever de honestidade, lealdade e retidão que deve permear as relações jurídicas. Portanto, por ter violado o dever de boa-fé, esse indivíduo
esse contrato ele poderá ser desfeito e esse sujeito poderá ser responsabilizado. Perfeito? Então, nós sabemos, ou a outra hipótese, por isso que eu coloquei termos diferentes daqueles que estão formalizados no Código Civil, eu coloquei aqui habitual diligência, porque entenda, digamos que esse sujeito, ele vai pescar, ele vai, mas ele fala assim, ó, quer saber, eu não vou nem arremessar a rede da maneira correta. E ele embola a rede toda e joga de qualquer jeito. Poxa, ele está jogando a rede do mar. Tá. Mas não está fazendo isso de maneira diligente. Ele ainda está violando o dever de honestidade. Por isso que eu prefiro que você leia esse não ter havido com dolo ou culpa como violação da boa-fé. Fica compreensível e você consegue pensar nas situações de manutenção ou rompimento da relação contratual, a depender de quem a viole. Perfeito? Se nós já entendemos aqui o artigo 458, vamos falar agora. Vamos botar aqui 3.1. Perdoe. 3.2, perdoe. Estamos falando do risco concernente à quantidade. Bora completar o que fala o código? Da coisa esperada. Aqui você já sabe que estamos diante da hipótese do artigo quê? 459 do Código Civil. Olha que coisa legal. E fala lá o artigo 459. Olha que coisa interessante. O 459 eu vou botar do lado do 458. Só para você perceber que são parecidíssimos. Sem a aula, se você for ler um texto corrido, é capaz de você incorrer em erro. De tão parecidos que são. Olha o que é que fala o artigo 459. Se for aleatório, por ser objeto de coisas futuras, ó, aleatórios, os mesmos elementos que não tecemos, tomando adquirente o risco de vir a existir em qualquer quantidade, ó, terá também o direito alienante a todo preço, desde que sua parte não tiver corrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Aqui nós temos uma observação. Porque olha que coisa interessante. O risco aqui formulado é em relação à quantidade. Aqui, no meu exemplo do pescador, eu falei para ele que ele tem que buscar algo. Então, imagine que eu chegue para o pescador e falo assim, pescador, você vai, vou te pagar os mesmos R$ 100, mas aqui é o seguinte, você vai ter que trazer alguma coisa para mim. Eu não falei a quantidade, mas eu falei que deve existir. Você entende que o risco aqui não é de existência. A coisa deve existir. O risco aqui em relação à quantidade, porque não está estipulado a quantidade de peixes que virá. Só está estipulado implicitamente que deve existir em qualquer quantidade. Aqui, do que se refere à responsabilidade, nós mudamos. Porque aqui, tendo ou não peixe, o contratante assume o risco da não existência. O contrato está mantido, deve ser pago. Aqui, não. Aqui, vamos voltar essa observação? Se nada vier, devolve o dinheiro. Se o pescador voltar e não tiver nada, quando o risco for concernente à quantidade, eu devolvo o dinheiro. O contrato está desfeito. Agora, bora botar a observação 2? Não, bora botar contínuo aqui. Agora, se pegar alguma coisa, o contrato está cumprido. Se o sujeito pegar uma piaba, um peixe, 2 peixes, 10 peixes, contrato está mantido, não tem que se falar de devolução. É interessante a gente falar que esse respeito à boa-fé objetiva e habitual diligência também está mantido. Aqui, na hipótese do risco concernente à quantidade esperada.
Perfeito? E é exatamente isso que fala o código na sua segunda parte. Desde que a sua parte não tiver corrido culpa, ainda que a coisa venha existir em quantidade inferior à esperada. É interessante eu fazer uma observação aqui. Se você colocar o artigo 459 do lado do artigo 458, vocês vão ver que são parecidíssimos. Só que os artigos estão mal elaborados, é a grande verdade. Para quem já viu parte geral, para quem conhece os elementos da responsabilidade civil, pensa que dolo e culpa e não vê dolo aqui, pode incorrer em algum erro, não é verdade? Então, portanto, eu peço para que quem estiver me assistindo aqui leia o artigo 459 da seguinte maneira: o artigo 458 e 459, na parte final, você vai entender que vai gerar uma responsabilidade ou, a depender do caso, uma não manutenção da relação contratual. Se o alienante, ou seja, no nosso caso é o pescador, porque é o pescador que está vendendo o peixe, tá bom? Estiver violando o dever de boa-fé ou violando um dever de habitual diligência. Porque imagine, se o pescador joga a rede de qualquer jeito, ele poderia falar, não, mas eu joguei a rede no mar. Então, conceitualmente, está correto. Mas olha que coisa interessante, ele não jogou da maneira devida, não jogou da maneira correta. Perfeito? A nossa última hipótese é a venda de coisa existente, mas exposta a risco. Estou mudando aqui. Existente, mas exposta a risco, que nós já sabemos, estão presentes aqui no artigo 460 e 461 do Código Civil. Então, vamos lá. Vamos trabalhar primeiro com um exemplo? O primeiro que a doutrina traz um exemplo interessante. Vamos trabalhar com o mesmo exemplo de mar. Um contrato de pequena embarcação que pode naufragar. Contrato de pequena embarcação que pode naufragar. Imagine que eu formalize um contrato. Nós temos até um filme que fala sobre isso, Náufrago. Se eu não me engano, o nome do filme é esse. Então, imagine que eu formule uma... Estou vendo que está vindo um vendaval lá na frente. Sei que tem chance do navio afundar. E ainda assim, eu formulo o contrato. Ainda assim, eu vendo. É um contrato de coisa que existe, tá bom? Mas que eu estou expondo a risco. E aí, meu Deus, como é que vamos dirimir esse artigo 460? Bora ver? Se for aleatório por se referir a coisa que existe, ou a diferença não é futura, mas que eu estou expondo a risco, então é exatamente por isso que existe a aleatoriedade aqui, assumido pelo adquirente, terá igualmente direito o alienante a todo preço, posto que a coisa já não existe em parte ou de todo no dia do contrato. Então pense aqui comigo. Eu formalizei a venda da embarcação e o sujeito sabia que a embarcação está sendo colocada em risco. Se porventura esse navio afundar, ainda assim eu devo manter a relação contratual. Ainda assim o pagamento deve ser mantido. E deve ser mantido por quê? Porque o adquirente assumiu o risco. Aqui nós temos uma grande observação. Quem assume o risco, quem deve assumir o risco, bora botar isso? O risco do perecimento, da perda, deve ser do adquirente. Perfeito? Não é de quem vende, mas de quem está adquirindo. Agora, olha que coisa interessante. A mesma observação que nós fizemos nos outros artigos. A alienação aleatória, que se refere ao artigo antecedente, pode ser anulada como dolosa pelo prejudicado se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco, a quem o contrato considerava exposta a risco. Então, nós temos uma possibilidade de anulação desse contrato aleatório, se não estiver provado que o adquirente conseguiu comprovar que assumiu
o risco. Aqui você só não fala de responsabilidade. Aliás, você fala de manutenção da relação contratual, de assunção integral do contrato, de pagamento integral de todo o preço, perfeito? Se o adquirente assumir o risco. Agora, se ele não assumir o risco, você não fala de pagamento integral, você não fala de manutenção, você pode falar, inclusive, de possibilidade de anulação dessa relação contratual. Pois bem, hoje a nossa aula nós abordamos os contratos aleatórios. Quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração. Fortíssimo abraço, Deus te abençoe. Tamo junto, valeu!